Olá pessoal, espero que estejam bem. Vamos para mais um capítulo da nossa série de webinars focados na indústria. Hoje a gente vai estar falando um pouco aí sobre a performance da equipe comercial, um dos assuntos talvez mais esperados dessa série, né? A gente está falando aí sobre como que é o desempenho do nosso representante, do nosso vendedor lá na ponta, de toda a nossa equipe de venda. Durante a semana a gente falou aí sobre o poder da análise de dados na gestão comercial, então a gente começou com uma abordagem um pouco mais ampla, depois a gente analisou com detalhe a carteira de clientes, estratégias, dicas de como está gerindo a carteira de clientes. Ontem a gente falou sobre o trade marketing, uma operação que muitas vezes fica desassistida e que a gente deu uma atenção bem especial, conseguiu produzir um conteúdo bem bacana. E hoje então a gente vai falar sobre a equipe comercial. Dos episódios anteriores, tá, vocês sempre recebem no seu e-mail o replay, então vocês podem estar assistindo em outros momentos, podem estar compartilhando com a equipe de vocês, tá? Então, Pedro, cheguei hoje, não assisti carteira de clientes, não assisti gestão comercial, ali no Analytics, Trade Marketing, você pode estar respondendo um desses e-mails, a gente envia todos para vocês, amanhã também ao final do último episódio vão estar recebendo todos, tá? Bom, pessoal, equipe de vendas. Esse talvez é um dos temas, como eu falei, mais complexos de estar se falando, porque ele envolve uma série de atividades, uma série de análise que deve ser feita, e exatamente por isso que eu vou trazer uma abordagem um pouco diferente do tradicional, tá? A gente não vai falar como fazer ou coisas nesse sentido, a gente vai trazer algumas coisas que o mercado está fazendo atualmente, tá? Formas para manter a equipe engajada, formas para fazer com que a performance da marca seja eficiente lá no PDV, porque no final das contas a equipe de vendas é quem tem contato com o mercado e é quem tem contato com a concorrência diretamente, né? Você vai sentar para fazer, por exemplo, uma cotação, você vai ter 10, 15 marcas, 15 representantes diferentes querendo vender o mesmo produto para o mesmo cliente. Ou seja, a complexidade disso é muito grande. Então lá se vê como que está o preço dos outros clientes, como que eles estão fazendo ofertas de volume, como que estão fazendo acordos, e aí a gente começa a entender. Então, sempre, não só na parte de indústrias, não só no ramo de alimentos, bens de consumo, mas em praticamente todos, quem conhece mais do mercado é quem está lá na ponta, na prática mesmo, dia a dia, que também estuda, pega conceitos fora. Tá? Então, alguns desafios sempre vai ser conseguir mensurar realmente as informações que a gente tem, quais são os indicadores que a gente vai estar analisando, como que a gente vai medir quando um representante está performando bem, quando ele não está performando bem, quando a gente tem que fazer uma ação para estar melhorando esse desempenho dele, ou quando acontecem alguns problemas, como a gente vai estar evitando que isso aconteça novamente, como a gente vai estar replicando boas práticas que a gente fez em alguns clientes que deram certo em algumas regiões, para outras que estão um pouco desamparadas. Então são algumas coisas que sempre são desafios, né? Sempre são melhorias contínuas que são feitos. Então a gente parte muito da questão de atingimento de meta, né? Se o representante atingiu a meta, tudo bem. Se ele não atingiu a meta, ele precisa se comprometer mais para atingir a meta. Mas nem sempre o valor faturado total no final do mês ou o volume é o que realmente importa. Por quê? Porque a gente fala em valor e em volume, se o representante quer bater a meta, é muito mais fácil ele ir lá e oferecer os produtos da curva A, que é o carro-chefe da empresa, e levantar o volume necessário para bater a meta. Então, para a gente garantir que tem uma eficiência, um bom aproveitamento da nossa marca, porque a gente faz um esforço enorme para ter um mix de produtos, a gente faz um esforço enorme para lançar novas linhas a cada ano, a gente precisa que isso também seja tracionado e que esses produtos tenham uma penetração na nossa carteira de clientes. Então, a gente está analisando outros indicadores, sempre vai ser cada vez mais, na verdade, indispensável para a gente estar conseguindo ter um desempenho que realmente agrade a todos, agrade lá o cliente na ponta e agrade também a nossa empresa.
Bom, falando um pouco do perfil do vendedor ou do representante, aqui a gente são quase que dois mundos distintos, né? Quem trabalha só com vendedores diretos sabe que o comprometimento, que algumas atividades do dia a dia são muito diferentes de um representante que tem outras pastas, ou seja, você consegue estar muito mais próximo do vendedor, né, o CLT, porque ele presta para você a informação, vocês conversam com mais frequência. Agora o representante, ele quando visita um cliente, ele leva outras pastas, então para ele conhecer qual que é o desempenho dele, muitas vezes fica um pouco escuro, né? Então você tem que dar também essa informação para ele, manter ele atualizado sobre suas vendas. Isso não é mandar um relatório por semana para ele das vendas dele, não é fazer com que ele preencha uma planilha de pedidos, mande para você e você retorne para ele o valor da comissão, ou que ele tenha o cálculo da comissão já pronto. Não, é você dar um acesso para ele chegar lá no cliente e saber o que aquele cliente compra, o que ele não compra do teu mix. Muitas vezes o representante, o gestor pensa assim, não, eu não vou dar isso para o representante porque ele tem 10 pastas, ele não vai dar tanta atenção para mim, ele não vai tirar o tempo para analisar a informação e aí fazer uma proposta. Quando que muitas vezes o representante ele é carente disso, ninguém faz isso para ele, ele busca por isso. Então, se você fornecer alguma coisa interessante para ele e ter vantagens por trás disso, com certeza ele vai ter uma visão diferente para você. E aí tem a questão própria de ser pessoas com um perfil voltado aí a uma parte mais comercial, ter uma boa capacidade de relacionamento interpessoal, capacidade de negociação, resiliência, porque a gente sabe que o vendedor sempre vai levar muitos nãos para ganhar um sim, vai fazer propostas que não vão agradar ao comprador, vai fazer contrapropostas. Então tem que ter um jogo de cintura, tem que ter uma maturidade para estar trabalhando com isso, e também saber trabalhar em equipe, ou seja, estar lá na frente do cliente, estar representando uma marca, marca que muitas vezes tem aí dezenas de anos de história, são produtos de qualidade, e que ele precisa estar ofertando de uma forma inteligente, ele precisa estar levando ao PDV com a qualidade que a marca merece. Então, saber desses pontos, com que no momento que for dar o treinamento, fazer uma integração com ele, apresentar isso, deixar claro, e já deixar claro também que ele vai ser cobrado é muito importante, tá? Deixei uma frase aqui embaixo que é muito interessante, tá? Venda não é sorte, exige trabalho, resiliência, dedicação, ambição e coragem. Quem trabalha na área de vendas sabe disso, e todo dia é uma nova aventura, todo dia é um novo desafio, você vai falar com pessoas diferentes, você vai chegar em empresas diferentes, às vezes você vai falar com alguém que não está num bom dia, você tem que saber contornar isso, às vezes você vai chegar em pessoas que têm problemas, você vai ter que entender que ela não está sendo rude com você, ou não está querendo comprar o que você está ofertando porque ela não quer, mas é porque por ordens de terceiros, enfim, tem que entender todo esse contexto e tá batalhando, tá indo atrás para conseguir estar atingindo as metas e chegar aos objetivos. Tá? Uma questão que tem que ser muito clara também é que o representante precisa ser proativo, né? Independente se ele seja representante ou se ele seja o vendedor. Quando o supervisor for fazer uma cobrança, quando o supervisor for fazer uma análise, o representante precisa se policiar de estudo e melhorar na próxima conversa, melhorar na próxima oferta. Ele precisa ser proativo de conhecer o mix de produto, de saber que o novo produto foi lançado e como ele vai ofertar, qual que é a abordagem que ele tem que ter no novo cliente, quais são os acordos que ele pode estar fazendo. Tá? Então, uma coisa que eu também gosto de falar é que assim, a empresa já nos dá os subsídios para estar fazendo a parte pessoal, né? Você está tendo contato com ele, está tendo dando os benefícios para o representante, dá todo o suporte para ele trabalhar. Essa é a parte da empresa, recursos humanos, já nos fornece isso. Agora, a gente da gestão comercial precisa gerir a nossa equipe muitas vezes pelo número. Tá? Então, é a gente que precisa buscar uma forma de analisar isso. Então, eu vou mostrar hoje alguns indicadores aqui que são um exemplo. Como que você vai fazer essa análise? Como que você vai saber se o representante está bem lá na ponta? Como você vai saber se a nossa marca está bem numa região, se você não tem os números, não tem os dados, tem só um valor no final do mês de venda? É muito subjetivo. Então, parte sim da área comercial,
do gestor comercial e do supervisor está buscando por formas de analisar detalhadas, que realmente espelhem aquilo que está acontecendo lá na ponta. Outro ponto muito, muito importante, que sempre assunto, sempre gera discussões, é remuneração variável, né? Como que a gente vai estar remunerando nossos representantes? Então, a gente sabe que são custos envolvidos por trás do trabalho, há todo um emaranhado, e a remuneração variável, até pouco tempo atrás, ela era realizada e praticada somente com alguns indicadores, como o faturamento e o volume, por exemplo. Você chegou no final do mês, bateu a meta, ok, está aqui tua porcentagem, e é isso, mês que vem vamos lá, vamos melhorar. Mas a partir do momento que o mercado ficou mais competitivo, que outras marcas lançaram produtos iguais aos meus, que empresas menores conseguem estar entregando produtos da mesma qualidade que empresas maiores, isso começou a já não valer mais tanto, porque você precisa estar vendendo para mais clientes. Você não pode ter somente aqueles 10 que você sempre visita, você precisa estar vendendo para mais, precisa estar positivando, precisa estar buscando novos clientes. Então, você ter uma remuneração composta por diferentes variáveis vai fazer com que a eficiência seja diferente. Por quê? Ele vai ter que vender, por exemplo, 100 mil no mês, ok, mas desses 100 mil, ele precisa positivar X% da carteira, ele precisa ter uma penetração de mix interessante nesses clientes, ele precisa captar algum novo cliente que seja interessante, e ele não pode deixar que seus clientes se tornem nativos, ou seja, faça alguma ação de venda, alguma ação de contato, de relacionamento, para que isso não aconteça. Então, são algumas formas que o mercado está trazendo, está fazendo atualmente, para fazer justamente essa parte assim, vamos aproveitar realmente aquilo que a gente tem e não só de uma forma subjetiva. E para isso se mede com base em indicadores, né? Não tem outra forma. O que muitas vezes o representante fala no boca a boca não é o que a operação está representando, né, o que ela está refletindo. Então você vai falar, como é que estão as coisas? Não, tá tudo bem, tô vendendo bem, tá legal, tá bacana. E aquele produto novo lá que a gente lançou, como é que tá? Não, tá tudo bem, tô conseguindo vender, vendi um pouco hoje, agora acabei de sair de um cliente que eu vendi. Aí quando a gente abre lá os números e analisa a informação, ele vendeu, foi o primeiro cliente que ele vendeu, ele disse que estava tudo bem. Uma memória de curto prazo dele. Não, você precisa ver os dados, ver o contexto da informação. Porque, como eu falei, tem todo um custo envolvido por trás, é a nossa marca que está à frente ao cliente e a gente precisa fazer com que ela seja honrada. Então, o cara atingir a meta, geralmente, eu acredito que vai ser por muito tempo, o principal indicador, atingiu aquela meta que a gente estipulou no começo do ano, no começo do trimestre, ok. Como que foi a positivação da carteira, você conseguiu visitar todos os clientes, você visitou com um cliente não quis nada, o porquê que ele não quis nada, o que mudou da última visita para essa, que ele não quis comprar tanto, o estoque dele ainda estava bacana, você falou com o promotor para ver como é que está o estoque dele, se realmente é aquilo que ele falou. Então são algumas formas de estar fazendo esse contato e estar entendendo o que está acontecendo realmente. Alguns representantes que conseguem estar fazendo, por exemplo, o upsell, que é estar vendendo outros produtos de categorias diferentes, sem que você precise fazer a cobrança, são realmente aqueles que precisam de uma atenção especial, porque são clientes são representantes que estão se policiando, que veem naquele potencial, naquele PDV, de acordo com o local, de acordo com o fluxo de pessoas, com o volume, que ele pode também estar vendendo outras categorias. Então, se eu vendo biscoito, eu posso estar vendendo, sei lá, eu tenho macarrão na minha carteira, oferece um macarrão para ele também. Talvez no primeiro momento não faça sentido, mas conforme o relacionamento for se aprimorando, for chegando mais próximo, esse relacionamento vai ter talvez um possível acordo aí. E aí tem as metas de ticket médio. Então quem são aqueles representantes que visitam todos os clientes, mas que vendem pouquíssimo, ou seja, a gente tem um custo de logística que envolve aí pessoal, que envolve combustível, que envolve veículos, e a gente precisa fazer longas rotas para fazer a entrega de pequenos volumes. Talvez a gente não precisa balizar como um pedido mínimo, são então coisas que vão acontecendo, que precisam ser levadas em consideração e analisadas com a devida atenção. Tá? E algo que deve ser sempre
visto no contexto do geral é evolução, né? Você pegar alguém, você pegar um representante, porque logo no começo sempre é um pouquinho mais difícil até conhecer a empresa, a linha, conhecer a carteira de clientes. Então vai ter uma rampagem que é do tempo de início até o começo dos resultados aparecerem, mas não existe mágica, né? É somente a prática que faz com que os resultados aconteçam. Então você vai levar não, o representante vai levar não, o representante vai ter que fazer acordos, vai ter que ceder em alguns momentos, e a prática vai levar ele ao sucesso, a obter os resultados que ele espera. Tá? Trago duas estratégias que estão sendo muito utilizadas pelo mercado atualmente, por uma série de fatores. Disseminação da internet, e-mails de contato, redução de custos, são dois dos principais pontos. A primeira estratégia seria muito interessante, ela é algo que vem crescendo cada vez mais, que é mover os pequenos clientes para o modelo televendas. Ou seja, você tem um representante, ele tem 50 clientes, por exemplo, você pergunta para ele, amigo, desses clientes, quais não te interessam? Provavelmente ele vai dizer que não, todos interessam a ele. Mas a partir do momento que você abrir e falar, olha, eu vou estar agora tendo novas métricas de avaliação, tá? E positivação do mix, eu vou querer que você aumente, eu vou querer que você tenha, vender novas categorias para os clientes. E quais desses aqui você sabe que você não vai conseguir fazer isso? Quais desses aqui são os clientes que você chega lá, você sempre vende os mesmos itens e provavelmente isso não vai mudar? Que o teu pedido é lá 5 minutos, você já está de volta, você não tem um relacionamento, não são clientes que têm potencial. Certamente ele vai ter de 5 a 10 clientes e ele vai passar, ó, esse eu não consigo fazer isso. Ok, esse cliente você pode mover para o televendas. Então, se você tem 10 representantes, você pegar 5 clientes de cada um deles e mover para o televendas, você vai ter uma nova carteira de 50 clientes. Então você vai ter um vendedor interno que não tem nenhum custo de locomoção, de estadia, enfim, para fazer esse atendimento. Ou seja, são clientes que sempre vão pedir os produtos da curva A, são clientes que a gente já sabe qual que é o perfil de consumo, a gente sabe que o PDV dele é restrito, é limitado, que o fluxo de pessoas lá é X e que muito provavelmente ele não vai ter no primeiro momento essa demanda. E aí depois você começa a operação televendas, traciona, mede, vê como é que está tudo isso, e aí depois você começa a aplicar também no televendas a questão da segunda estratégia, que é por novos indicadores. Então você está fazendo, por exemplo, o comissionamento dele, o desempenho do televendas a partir de positivação de mix. Então está aumentando quantos daqueles clientes que compravam de 5 a 10 SKUs hoje compram de 10 a 15. O que a gente faz para mover esses clientes para esse novo modelo? Os clientes, é possível aumentar, trazer mais clientes para o televendas? Não. Que momento que eu contrato um novo vendedor interno para estar fazendo esse processo em conjunto? Então, talvez eu tenha duas carteiras, ou talvez um tracione volume, e o outro tracione o mix, fazer um upsell, fazer algumas mudanças. Então, são algumas estratégias que o mercado vem adotando com muito, muito afinco. Por quê? Como eu falei, questão de custos. E hoje, com os meios de comunicação, a gente tem o mesmo acesso, o mesmo contato, a mesma qualidade no contato que a gente tem praticamente no boca a boca quando se faz negociações que não são complexas, né? Claro que os representantes eles são necessários, é preciso ter aquele representante que vá até o PDV do cliente, entenda a necessidade dele, faça a oferta dos nossos produtos, chegue a um acordo, negocie, faça um modelo de rapel, faça algumas jogadas que tenham aí sim toda uma negociação complexa por trás, porque a gente sabe que muitas vezes o custo para adquirir um novo cliente é alto, né? Então como é que eu vou adquirir um novo cliente? Eu vou ter que fazer um relacionamento de meses, eu vou ter que fazer várias visitas, nas primeiras vendas eu vou ter que ter um valor X de bonificação, um valor X de acordo. Então manter esses clientes que a gente tem hoje e também aumentar a nossa venda dentro deles é muito importante.
Às vezes é muito mais fácil, né? Não precisa reinventar a roda, sendo que você tem o conhecimento, já tem relacionamento e pode, por esses meios, estar aumentando todos os indicadores. Algumas formas de estar fazendo tudo isso que eu estou falando é a gente ter alguns recursos que muitas vezes a gente utiliza no nosso pessoal, quando a gente vai fazer uma consulta, ou a gente utiliza no dia a dia, mas não exatamente para o nosso trabalho, para aquilo que a gente faz todos os dias. Ou seja, a gente conseguir ver, por exemplo, as nossas vendas, aonde estão concentradas em um mapa, é diferente do que a gente tirar um relatório e ver as cidades, né? Porto Alegre, venda 200 mil, Pelotas, venda 80 mil. Agora, num mapa que você consegue ver com um recurso de calor, aonde está concentrada a venda, comparar essa venda com a quantidade de clientes que a gente tem ativos lá, levar em consideração quantos representantes atuam lá, qual que é a minha positivação do mix naquela região, começa a te dar insights, te dar ideias que você não consegue ter no dia a dia olhando um relatório com valor e volume, valor e volume. Então essas são metodologias que podem ser muito bem utilizadas e que são recursos que já existem. Outra metodologia que vem crescendo muito é a utilização de tablet ou smartphone, né? Isso aí já é uma inteligência que vem sendo utilizada já há alguns anos, mas não somente para fazer o pedido, mas também para ter uma inteligência embarcada no momento que vai fazer o pedido. Quando o representante chega, ou o vendedor, lá com o comprador, ele tem informação no celular dele de qual que é o perfil de compra desse cliente, quanto que foi o valor dos últimos pedidos, dos últimos meses, quais são os produtos que ele compra e quais são os produtos que ele não compra, como que está, historicamente, ele está comprando de mim mais do que antes nos últimos meses, está comprando menos, para entender como que está essa situação e aí fazer um pedido, fazer uma proposta, uma negociação mais assertiva. No momento que o comprador fala assim, eu quero bonificação de X, ok, mas eu te dei já tantas e tantas bonificações nos últimos 3 meses para tais e tais produtos, por que a gente vai usar agora? Então beleza, eu vou te dar, mas eu quero pegar uma ponta a mais para mim na gôndola. Então ele também tem esse jogo de cintura, essa liberdade, essa segurança para estar negociando com o comprador. Vou mostrar agora para vocês aqui, através do BI Machine, como que a gente faz essa gestão com as informações. Bom, pessoal, essa é a interface do BI Machine, tá? Nossa plataforma de análise de dados. Eu acesso aqui ela pela internet, pode ver, eu estou no navegador. Inicialmente aqui eu tenho um painel que a gente desenvolveu pensando no macro, né? Então eu tenho os principais indicadores, então eu tenho o valor de faturamento, com atingimento de meta, volume, tendência de fechamento, então eu já tenho uma inteligência me dizendo qual que é a minha tendência de fechamento nesse mês. Tá? Aqui os termômetros, que são os principais indicadores, descontos, cobertura de clientes, cobertura de mix de produtos e a minha margem de lucro. Ou seja, eu vi aqui o valor de faturamento e eu estou entendendo aqui o porquê que esse faturamento é de 3 milhões. Tá? Ele podia ser maior? Podia. Como é que ele podia ser maior? Visitando mais clientes, vendendo mais produtos do mix, aumentando a margem, reduzindo descontos. Tá? Esse é um exemplo claríssimo, claríssimo. Como que a gente veria isso de outra forma? Relatório, Excel, tabela, linha, coluna. Tá? Já tem aqui outros indicadores, então quanto que eu cresci em relação ao ano anterior, ao mês anterior, quanto que eu cresci em relação ao ano anterior, ou seja, aqui eu estou analisando um período, eu posso estar analisando outros dias, posso estar visualizando outras formas aqui, e vale ressaltar que aqui eu estou visualizando alguns indicadores, mas, por exemplo, vocês têm outras, na sua empresa pode ter outras métricas, outros KPIs que vocês analisam, a gente pode estar criando eles aqui também, tá? Posso estar muito tranquilamente manipulando as informações aqui. É muito fácil, muito rápido. Tá? Eu posso usar esse espaço aqui para colocar um novo indicador. Posso trazer esse indicador para cá. A gente consegue estar desenvolvendo, trazendo mais detalhes aqui, manipulando, tá bem? Entrando agora na parte da equipe, ou seja, eu vendi 3 milhões e 700 nesse mês. Quem que vendeu, quanto que vendeu, qual que foi a minha positivação por cada um
dos meus representantes. Então aqui eu tenho um painel dedicado para análise das equipes, ou seja, eu posso segmentar isso numa visão geral, como está aqui, ok? Eu posso visualizar essa informação por supervisor ou por área, ou seja, eu tenho uma atuação na região nordeste do país, eu tenho lá 2 supervisores, como é que está o desempenho de cada um deles, eu consigo estar visualizando aqui, posso estar adicionando um filtro de supervisor, no momento que eu clicar, eu vou estar adaptando toda a massa de dados para aquela realidade. Tá? Então aqui, pegando toda a minha equipe, para entender o meu faturamento, eu já vejo aqui que até o final do mês, tá? A gente está aqui no dia 21, 36 meus representantes tendem a não atingir a meta. Por que eles tendem a não atingir a meta? Porque eles não estão tendo uma performance, não estão tendo uma venda regular interessante. Ou seja, a gente precisa tomar uma ação para isso. A gente precisa entender isso, quem que são esses caras e por que está acontecendo isso. Né? Aqui dentro já consigo ver quem são os 7 bons, tá, que tem tendência de atingir a meta, que muito provavelmente são os caras que estão tendo o melhor desempenho. E, ok, quem é que são esses 7? Quem é que são os 36? Aqui eu já tenho discriminado quem são eles. Ó. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, primeiro representante. Veja a quantidade de informações que eu tenho aqui, eu consigo analisar ele muito bem. Consigo ver o valor que ele vendeu, tá? Em relação à meta dele, ou seja, olha o representante 2, ele vendeu mais de 10 vezes mais. Só que o valor das metas não são o mesmo. Ou seja, esse cara aqui ele passou 50% da meta, né? E ele tem a tendência ainda de faturar mais até o final do mês. Então eu consigo ver o valor atual, consigo ver o valor da meta, quanto que ele atingiu e qual que é a tendência dele estar fechando o mês. Ou seja, com o recurso aqui visual, já tenho a possibilidade de identificar quem são os representantes que estão bem, que estão em verde, quem são aqueles que estão quase lá, e aqueles que necessitam de uma ação porque não estão fazendo uma boa performance até o momento. Porque se a gente levar em consideração que a gente está no dia 21, que tem final de semana, ainda a gente tem poucos dias para fazer essa venda. E algo que a gente não quer, que ninguém quer, é que no final do mês, lá no dia 29, no dia 30, entre nesses dias 20% de todo o faturamento do mês. Ou seja, o representante faz a venda dele durante o mês, chega nos últimos dias para bater a meta, ele faz mais visitas, vende mais, e aí eu tenho nos primeiros dias do próximo mês uma logística muito complexa para estar fazendo essas entregas, porque vai ser grandes volumes, vai ser um mix enorme. Ou seja, como é que eu faço para que o meu representante se policie e faça a venda gradual durante o mês e não chegue para mim no final do mês e tenha aí 500 mil de pedido em um dia, em 2 dias. Isso é uma situação muito importante. E aqui também algumas dicas vocês estarem utilizando diferentes datas de fechamento de mês, ou seja, para alguns representantes de determinada região, o mês fecha no dia 28, para outros representantes, o mês fecha no dia 30, no dia 31, para outros fecha lá no dia 4 do outro mês, ou seja, esses volumes, esses grandes volumes que não é o ideal, vão estar sendo alocados em diferentes semanas, ou seja, se tem um volume inicial, uma grande demanda, você faz a entrega, nessa semana entram novas demandas, você faz essa entrega e assim sucessivamente, você não tem toda aquela loucura de fechamento de mês concentrada em um só momento. Outra forma de estar analisando, que eu venho falando desde o começo, é o ticket médio e a positivação do mix. Ou seja, de nada adianta, ou de pouco adianta, eu ter um representante top, que bate a meta todos os meses, se a margem de contribuição que ele me dá é baixa. Se os produtos que ele vende são somente produtos da curva A, que ele não traciona aquele novo produto que eu lancei, ou se ele não traciona os produtos que me dão maior margem. Ou seja, eu preciso ver aqui a positivação do mix dele, ver quem são os caras que estão conseguindo vender praticamente todo o meu mix. Cobrar os representantes que não estão conseguindo vender todo o mix, e vendem só os produtos da curva A, e também tentar entender o motivo disso. Muitas vezes vende 27%, porque o perfil de compra dos clientes desse representante realmente um perfil, são pequenos comércios, ou seja, não vai conseguir comprar toda a nossa linha. Então, qual que é a ação que se faz nesse caso? Está em 27, olha aqui como é que estava no ano passado, volta lá em 2019,
como é que estava lá? 2019 estava 25, ou seja, tá uma crescente. Então, até o final do ano, o representante tem a meta de vender 30% de positivação do mix todos os meses. Ok, essa é uma ação que eu tenho. E como que eu manipulo, como que eu faço com que ele esteja por dentro? Envio aqui para ele, consigo estar compartilhando aqui por dentro, seleciono quem é o representante que eu quero mandar, e já consigo aqui estar enviando para ele a relação da positivação do mix dele, com alguma mensagem aqui. Esse e-mail vai cair direto na caixa dele, você pode pegar o seu telefone, ligar para ele e falar, ó, cara, dá uma olhadinha no e-mail que eu mandei agora, a gente está com uma nova estratégia aí, acredito que a gente consiga estar positivando 30% do mix nos teus clientes até o final do ano, o que você acha, a gente consegue, não consegue, e aí todos os meses você vai monitorando, ver se ele consegue tá desdobrando esse indicador, ok? Ticket médio é muito importante, foi o que eu falei dos clientes os representantes, perdão, que vão lá e fazem uma performance somente em alguns meses positivo, outros meses eles têm um resultado negativo, ou que eles fazem visitas muito distantes e vendem poucos produtos, pouco volume, ou seja, o ticket dele é muito baixo, então eu tenho um custo de logística fazer a entrega que não é condizente aquele valor. Beleza, talvez para esse, se for recorrente, eu tenho que colocar então um valor de pedido mínimo para ele, ou também entender a realidade dele, o motivo por isso. Sempre eu tenho aqui a opção de detalhamento, ou seja, eu estou vendo aqui as informações dos representantes. Ao clicar aqui, eu consigo ver a fundo quem é que são eles, com os números, com os indicadores. Tá? Atingimento de meta. Quem são aqueles representantes que estão conseguindo chegar lá? Aqueles que estão quase lá. Quais ações que eu posso estar fazendo? Então, olha só. O valor da meta é 84 mil, ele já faturou 79 mil, falta pouquíssimo aí para atingir a meta. Como que eu posso estar ajudando esse cara? Qual a informação que eu dou para ele estar vendendo mais? Preço médio é um indicador que também sempre é levado em consideração. Qual que é o preço médio que eu estou conseguindo praticar nos clientes? Qual que é a tabela de preço que eu estou utilizando com eles? Eu estou conseguindo praticar a tabela ideal? Eu estou usando aquela tabela que eu tenho uma menor margem? Por quê? Muitas vezes parte isso do cliente. Não, cara, com você eu preciso da tua melhor tabela, porque o teu produto dá muita devolução. Por que dá muita devolução? Porque, eu não sei, vamos ver no ponto de venda. Aí você vai lá ver no ponto de venda, você encontra algum gap do próprio cliente. Muitas vezes, sei lá, o produto pode não estar exposto, você pode ter aí produtos, quando chega uma nova carga, o repositor não pega o produto antigo que está na gôndola e pega o novo e coloca lá, então aquele antigo vai ficar lá mais algum tempo até ter sua reposição. Então tá entendendo o porquê e tá tracionando um preço médio interessante, porque o preço médio impacta na tua margem de lucro, vai impactar no ticket médio, ou seja, esses indicadores eles acabam no final das contas se interligando uns com os outros. Eles sempre têm uma ligação. Então se você aumentar o ticket médio, você vai aumentar a positivação do mix provavelmente, você vai estar aumentando o preço médio, você vai estar conseguindo aumentar a evolução aqui no atingimento das metas. Ou seja, é uma interdependência entre os indicadores. E outra análise bem interessante que está se fazendo é comparar o desempenho dos nossos representantes, dos nossos vendedores, com o ano anterior. Por quê? Porque você saber quanto que o representante vende hoje e comparar com a meta, ok, você tem duas métricas para estar analisando. Agora, você ver o faturamento de hoje, comparar com a meta, e ver como é que foi o faturamento do ano passado, para entender o contexto de evolução desse representante, se ele está vendendo mais, se ele melhorou, se o discurso dele está sendo congruente com a venda, é muito interessante, te dá uma base muito maior quando se for falar com esse representante. E outra coisa que nos dá uma base total é a gente conseguir ver cada representante individualmente. Ou seja, aqui pelo extrato do vendedor eu consigo selecionar um representante específico e extrair dele os principais números que comprovam então o seu desempenho. Ou seja, aqui eu estou analisando um representante específico, tá? Dentro de um período, e eu estou vendo aqui os números dele. Ou seja, vejam só, eu tenho aqui um painel inicial com indicadores dele, ou seja, é um indicador de faturamento comparado com a meta, também comparado com o ano anterior, ou seja, esse cliente aqui não estava na minha equipe no ano anterior, então olha só como é que está o desempenho dele esse ano.
o volume que esse cara está vendendo, então quantas caixas ou quantas unidades estão saindo, os produtos vendidos, ou seja, a cobertura de mix que ele está conseguindo tracionar nos clientes dele, e a margem de contribuição que ele está me dando. Ou seja, eu tenho aqui 4 pontos muito importantes quando eu for fazer uma análise detalhada de cada um dos representantes. Além disso, eu começo a entender, então, mês a mês, qual que é a venda dele, ou seja, por que aqui em dezembro teve uma venda tão baixa? Por que aqui em fevereiro tem uma venda tão alta? Foi algum acordo? Foi alguma negociação? Veja que aqui a evolução da carteira de clientes ela é muito parecida, muito congruente com o primeiro gráfico, porque, olha só, quanto mais clientes ele atendia, mais ele vendia. Ou seja, tem uma congruência entre um número e outro, um indicador depende do outro, e a partir do momento que você compreende isso, consegue estar traçando esses objetivos e está cobrando e remunerando o representante a partir disso, você vai ver que não vai subir só o faturamento aqui, vai estar subindo os outros indicadores também, vai subir a cobertura do mix, vai subir a margem, ou seja, como é que se faz isso? Se faz analisando aqui, por exemplo, cara, o faturamento dele é de 70 milhões, 60 mil, perdão, e como está diluído esse faturamento? De onde que vem 70 mil? O que ele vende de cada um dos grupos aqui? Quais os grupos que ele não vendeu? Ou seja, ele está conseguindo vender esses grupos aqui. Olha só, se ele vende um biscoito, vai ter outro produto muito similar, outra linha muito similar, que ele pode também estar ofertando ali. E por que ele não está fazendo? Ou por que ele não está ofertando em toda a sua carteira? Ou seja, aqui eu tenho um subsídio muito interessante para estar entendendo qual que é o perfil desse meu representante. E vendo aqui também os produtos que ele não vendeu no mês. Ou seja, esse mês aqui não teve nenhum pedido com esses produtos aqui. Olha o gap que eu tenho de exploração aqui. Olha o investimento que eu tive de lançamento desses produtos, de introdução no mercado que não estão saindo. Tá? E eu estou analisando um representante, mas dados de toda a sua carteira. Ou seja, tem 50 clientes. Será que realmente ele não consegue vender nenhum desses produtos aqui para todos os 50 clientes? O que está acontecendo? E aí você pode estar chamando ele aqui para conversar e pedindo o que está acontecendo, por que ele não tá conseguindo vender, né? Gostaria de entender o motivo não haver vendas desses produtos na tabela da direita. Ok, você chamou, ele vai estar recebendo nesse momento um SMS, vai estar recebendo um e-mail e uma notificação aqui na própria plataforma para ele estar verificando. Olha só, se for marcado por Pedro Henrique, uma observação no objeto que é extrato representante. Ou seja, no momento que ele entrar aqui e clicar, ele vai ver a observação que eu tenho e vai poder tomar uma ação em cima disso. Posso fazer a mesma observação por aqui, falar para ele, veja aqui essas informações e tome uma ação. Ou seja, eu estou vendo aqui o macro dele, aqui eu estou entendendo como é que é o desempenho desse cara frente aos produtos e aqui os clientes. Ou seja, lembra daqueles representantes que eu falei que estão próximos de atingir a meta, eles estão lá com 70% de atingimento da meta, eles precisam vender aí mais alguns mil. Como é que eles vão vender isso? Além de estar vendendo outros produtos da linha. Pedro, mas eu vou visitar os meus clientes, eles não querem comprar esse produto porque eles são um comércio pequeno, não tem saída. Ok? Então, olha aqui, ó, esses clientes aqui da tabela da esquerda compraram de você no mês anterior e não compraram nesse mês. Você visitou esses clientes aqui? Então, o que você faz? Envia essa lista aqui por e-mail para ele, ou baixa o PDF e manda para ele. Tá? Ele recebe no e-mail, vê, cara, esse cliente aqui realmente, olha quanto que ele comprou no mês anterior, comprou 875. Se eu vender para 10 clientes como esse, se eu pegar 10 aqui dessa lista, eu já bato minha meta. Ou seja, se a gente está dando um subsídio para ele estar atingindo sua própria meta. Além disso, quando a gente fala de não deixar aqui clientes inativem, a gente tem aqui a relação dos clientes que estão prestes a deixar de comprar da gente, ou seja, qual que é a minha regra de cliente ativo? Minha regra de cliente ativo, por exemplo, é compra nos últimos 3 meses, certo? Então, quais são os clientes que compraram de 3 a 4 meses, né? Qual é o gap da última compra, que estão aqui muito próximos de deixar de ser cliente? Tem que fazer uma ação em cima desses caras, porque para a gente ir lá
e conquistar 10 novos clientes, o custo é X. Mas para a gente ir lá e recapturar esses 10 clientes aqui, talvez é muito mais rápido, muito mais fácil, já tem um relacionamento. Muitas vezes um terceiro fazendo esse contato, entendendo o motivo dessa inativação, entendendo o motivo que esse cara está deixando de comprar, também é muito interessante. Às vezes é um gap com o próprio representante, às vezes pode ser algum desgaste, uma negociação, ou um número alto de devoluções. Então, ter alguém intermediando, entendendo essa situação, sempre vai ser algo que vale a pena ser investido, porque perda de clientes ela não pode ser vista como algo normal. Esse mês a gente teve um indicador aí de 5% de perda de clientes. Não pode acontecer. A não ser que eles realmente não tenham fit, não tenham mais capacidade de estar na nossa carteira. Aí sim, quando ambas as partes entendem, compreendem e o melhor motivo é romper a parceria, ok. Mas quando para uma das partes não está claro esse motivo, aí não pode ser visto como algo natural. Tá? Ou seja, veja só, estou analisando aqui um representante, eu posso estar analisando uma equipe, ou seja, eu sei que aqui 5 representantes são da equipe de outra região, com outra supervisão, então como é que está o desempenho de toda essa equipe? Como é que eu vejo essas informações a nível macro? Consigo estar trazendo e detalhando aqui. Tá? Também, vejo aqui, meu faturamento de toda a equipe é praticamente o mesmo, muito próximo do que um representante específico. Por quê? Está numa região diferente, o que está acontecendo, ou seja, quanto mais informação eu tenho, mais perguntas surgem. Quanto mais perguntas surgem, mais respostas eu encontro aqui. Ou seja, se começa fazendo análise de faturamento, se começa fazendo análises aqui históricas, mas chega a um nível que você compreende toda a operação e começa a encontrar soluções, começa a encontrar base para estar fazendo o planejamento estratégico do próximo trimestre, para fazer o planejamento estratégico de um novo produto. Ou seja, eu estou vendo aqui esses clientes que não compraram no último mês, ok, cara, e aonde que estão esses clientes no mapa? Onde que eles estão? De que região que eles são? Ou seja, eu consigo estar vendo aqui, acessando essa informação e estar vendo no mapa onde que estão localizados esses clientes. Ou seja, meu recurso aqui, a forma intuitiva de visualizar a informação pode ser um grande diferencial. Olha só que interessante, eu estou vendo aqui no mapa os clientes que estão inativos, que estão de 180 a 270 dias sem comprar, de 120 a 180, enfim. Aonde que está localizada a maior parte de clientes? Olha só, olha como eu tenho essa distribuição aqui. Qual ação que eu vou fazer em cada uma das regiões? Ou seja, se eu pegar aqui, por exemplo, o estado do Paraná, veja só como está concentrado, está muito disperso. Ou seja, provavelmente eu tenho um representante em cada uma das cidades aqui. Como é que eu faço para entender lá em Umuarama o motivo pelo qual os clientes estão deixando de comprar? Ou seja, eu não quero ver esses clientes aqui, porque provavelmente são clientes que eu não consigo mais recuperar tão fácil. Eu vou ver só os clientes que estão até 60 dias sem comprar. Aqui, então, eu consigo estar vendo eles, ó. Quem que é o representante que atende, qual que é o cliente e qual que é o valor da sua última compra. Ou seja, a base para mim está fazendo uma ação muito maior. E aí eu mando para o representante a informação essa informação aqui da lista e eu posso estar dando acesso para ele, inclusive, um extrato desses clientes. Ou seja, ele conseguir ver historicamente o que esses clientes compravam para estar indo lá e fazendo uma oferta mais assertiva para o comprador. Ou seja, eu vou pegar um cliente aqui para mostrar para vocês como que eu faço essa análise. Ou seja, aqui eu tenho um cliente específico. Olha só, o faturamento dele não é mais meu cliente, ele está alguns dias sem comprar. Olha aqui o faturamento que eu tinha dele no período. Olha a margem que ele estava me dando. Olha a cobertura de mix. Olha a compra que ele tinha mês a mês até deixar de comprar. Olha o que esse cara comprava, o que ele não comprava. Ou seja, no momento que o representante for lá fazer uma reaproximação, ele tem informações como essa, com certeza vai ser muito mais interessante, vai ser muito mais assertiva a oferta. Tá? Então essa é uma mensagem que eu deixo. Você buscar informações, você vai ter perguntas, você vai encontrar perguntas. Dessas perguntas você ir em busca da resposta e aí sim você ter uma informação clara, uma informação concisa para estar tomando a decisão. Para estar entendendo o motivo de cada um dos acontecimentos.
bem? Pessoal, algo que eu falei já, que a gente pode reforçar, é que muitas vezes não é necessário, no momento que se quer crescer como empresa, no momento que se quer melhorar os resultados, fazer alguma coisa extraordinária, buscar por fórmulas mágicas, ou ficar dias e dias batendo a cabeça tentando encontrar alguma coisa, mas sim olhar para dentro, olhar para o que se tem dentro, olhar para a sua equipe, olhar para o seu potencial do teu mix de produto, olhar para o potencial das regiões que a gente já atende, para estar fazendo então essa reformulação, tá aproveitando melhor aquilo que já se tem em casa. Né? Então, entenda toda a sua cadeia, defina métricas a serem avaliadas, monitore essas métricas, e a partir daí você vai ver que o resultado, a eficiência, com certeza vai aumentar. Pessoal, quero estender o convite aqui para vocês para nos acompanhar amanhã, no último episódio da nossa série, tá? Onde a gente vai estar analisando Big Data, ou seja, muito se fala hoje em Big Data, mas como que a gente usa isso aí para o bem, para a prática do dia a dia? Como é que se faz isso? Como que eu encontro clientes como os meus? Por exemplo, eu quero... hoje em dia tem muita informação disponível, então como é que, se eu quero abrir carteira, como que eu faço para encontrar clientes iguais aos meus, aqueles que eu já atendo? A gente tem informação, como é que a gente segmenta isso? Isso eu vou mostrar amanhã para vocês, como que a gente consegue estar aumentando nossa carteira de clientes, tá fazendo uma prospecção mais assertiva e aumentando o faturamento consequentemente, tá bom? Vai ser bem interessante, vai ser bem bacana. Dúvidas, pessoal? Patrick, bom dia. Hoje os representantes utilizam muito mais o WhatsApp que os e-mails. Se a gente já tem alguma solução para estar enviando esses indicadores pelo WhatsApp. A gente não tem a integração nativa ainda, que está sendo desenvolvida, está no nosso roadmap, está sendo desenvolvido. Como eu tenho o botãozinho do e-mail lá, eu tenho o botãozinho do WhatsApp, porque realmente vem ganhando muito mais agilidade no contato. Mas o que a gente consegue estar fazendo é baixando o PDF e estar encaminhando para ele. Ou seja, se a gente mandar a informação por WhatsApp, provavelmente ele iria clicar no link e acessar a plataforma. Dessa forma, a gente consegue estar compartilhando o PDF para ele, ou tá dando acesso ao próprio BI Machine Mobile, né, um aplicativo, para ele tá tendo acesso às informações e conseguindo encontrar essas respostas. Então, uma forma é estar utilizando aí o PDF, ou estar utilizando os recursos da plataforma para isso. Tá? O próprio SMS também vai estar recebendo no smartphone. Dentro do BI, eu consigo exportar os arquivos em PDF, Excel? Sim, Jean, consegue, tá? A gente tem um recurso ali tanto de PDF quanto Excel. Tá? O PDF é muitas vezes utilizado quando tem gráficos, e o Excel muitas vezes é para estar se manipulando por fora, né? Mas vale lembrar, cara, quando você tem uma plataforma de BI, quanto menos você usar o Excel, melhor, porque o Excel é um trabalho repetitivo, é planilha, é todo dia estar atualizando informação, ou seja, se você precisa construir algo específico, construa no BI, faça inteligência uma vez no BI, depois você vai ter sempre. Mas claro, a gente tem a opção, o recurso de exportar Excel, porque às vezes o representante lá na ponta não vai ter essa possibilidade de estar acessando o computador, então, e estar tendo essa agilidade para manipular, ou não tem acesso ao BI Machine no primeiro momento, ele vai estar usando sua planilha sim. Então a gente consegue estar fazendo o download tanto em PDF quanto em Excel. Tá bem, pessoal? Se alguém ficou com mais alguma dúvida, pode estar me chamando, tá bem? Pode estar nos enviando um e-mail. Agradecer a participação de vocês, espero que tenham gostado, e amanhã a gente se encontra novamente. Um abraço a todos.